primeira filha, e assim, pô, tenho que cuidar da minha família, como eu vou fazer? Falei, vou guardar aí uns R$ 300 por mês, daqui uns 10 anos dá para publicar meu livro, tá bom, pelo menos publiquei. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? 3 meses depois eu fui demitido. Eu comecei a fui demitido. E aí veio lá, né, o fundo de garantia por tempo de serviço. Tipo, era R$ 20.000 para fazer o livro, 25 mil, coisa assim. Veio lá 20.200. Eu fui para a gráfica, voltei com R$ 200 no bolso. Minha família toda achando que era louco, retardado, doente, porque estava publicando. Nenhuma editora quis publicar o seu livro, por que você vai publicar essas coisas? Eu falei, vou publicar, vai dar certo, vou vender. E um mês depois estava lá, 1.000 livros na minha sala. E tipo, se viesse algum amigo visitar, eu tinha que tirar uns 200 livros da sala, pôr no quarto, para dar para ele sentar lá. E comecei a distribuir de loja em loja, de livraria em livraria, fui indo nos shoppings e levando o set. E tinha já, para fazer a capa, foi um amigo meu que fez, o Christian, fez totalmente assim, com uma pegada bem visual, assim, a mesma capa que foi feita na edição independente foi mantida depois pela Novo Século, mesma arte, tudo. E os livreiros gostavam da capa do livro, gostavam do tema, gostavam do assunto. Livro de vampiro sempre vendeu bem, né? Então eu chegava e falava, olha, escrevi um livro, eu sou um autor independente e tal, queria colocar esse livro na sua loja. Ele, peraí, a gente não compra livro de poesia, porque todo mundo que vai lá lê livro de poesia, os caras não aguentam mais. Falei, não, mas peraí, é um romance, história de vampiros. Eles olhavam, né? Tá bom, vai, vamos colocar. E falavam assim, nós vamos pegar o seu livro consignado. Eu já sabia o que era livro consignado. Eles pegam o livro, deixam lá, você volta depois de um mês, 2, vê quantos venderam, aí eles pagam você. Mas eu fazia de conta que aquilo era o maior absurdo. Como assim? Você não vai comprar o meu livro, vai ficar consignado, você não vai pagar nada agora. Eles, não, é assim, todas as lojas é assim, tal, todas as livrarias. Tá bom. Mas, já que eu vou deixar o meu livro consignado, ninguém me conhece, vai me fazer um favor. Você vai colocar esses livros na vitrine da loja. Pode ser? Porque ninguém vai pedir isso, deixar escondido e tal. Não sei se os caras ficavam com dó, achavam que era louco, enfim. Eu sei que várias lojas, umas 20 lojas, colocaram o set na vitrine. E no final da primeira semana, ninguém ligou para pedir livro. Na segunda também ninguém ligou. Na terceira, na segunda de manhã, eu já estava escolhendo de qual ponte ia pular para acabar com o sofrimento. Mas segunda, 8 da manhã, 8h05 mais ou menos, toca o telefone e é uma livraria. A gente, estou falando com o André? Tá. A gente vendeu aqui, você deixou 6 livros, nós vendemos 4. Eu acho que até o final de semana não chega. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar, eu acho que o seu livro vai pegar, tal, traz 20 livros. E foi indo, livraria após livraria, renovando os pedidos, aumentando também. E até no final do ano, eu levei um ano para vender esses 1.000 livros, a editora Novo Século abriu em Osasco, a cidade onde eu moro, uma cidade onde nunca teve uma editora, de literatura pelo menos. Eu acho foi uma grande coincidência, muito boa. E acabaram publicando o set. E aí esse livro hoje já passou aí dos 100.000 livros vendidos com 10 anos. E por isso eu tenho uma relação muito forte com meus leitores, respondo e-mail, posto no Twitter todas as novidades, essas coisas, participo das comunidades do Orkut e tal, para dar esse feedback para vocês, as coisas que estão acontecendo e tal. Sou muito grato a esse boca a boca que vocês fazem, né? Porque os meus livros nunca foram tão destacados assim na imprensa. Isso começou um pouco faz 2 anos, e muito também por causa da onda de Crepúsculo, né? Eles sempre querem buscar algum autor nacional para validar aquilo que está acontecendo ali. Aí quando me ligam já dos grandes jornais, eles falam, é para falar do Crepúsculo, vai falar do meu livro, o que vai ser? Já estou ficando assim, até impertinente. E foi saindo um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Hoje já está batendo aí mais de 500.000 livros vendidos. O último número que a editora passou foi de 700.000 livros vendidos. Então, essa onda de vampiros mesmo, não nego que ajudou bastante. E não ligo, sabe? Eu acho que
É interessante ver que o leitor, depois que os novos leitores que vêm através da saga Crepúsculo, terminam aqueles livros, ficam órfãos, né, daquela saga, daquela história, e querem continuar lendo histórias sombrias e tal, e acabam indo aí para o mundo de Ossétio, de Bento, e conhecendo essa literatura totalmente nossa, né? E apesar do mito, trabalhar na maioria dos meus livros com o mito do vampiro, nos meus livros você vai encontrar de tudo, até mesmo boitatá, curupira. Alguns leitores não gostam, mas muitos adoram, sabe? Porque está colocando o nosso país assim na trilha, né? Da fantasia e tal, desse estilo de literatura. Escritor, muitas vezes assim, nunca cheguei a pensar assim, vou desistir e tal, mas muitas vezes me questionei se estava no caminho certo, porque eu estava postando tudo, toda a minha energia naquilo, né? Escrever cada vez mais livros, tanto é que eu estou com 10 anos de carreira, 12 livros publicados, tenho um inédito aí pronto, que é o Caso Laura, que sai por uma nova editora já, pela editora Rocco. E não significa que acabou a minha relação com o Novo Século, não, a gente fez um acordo muito bom, terror, os livros de vampiro e terror continuam saindo pela Novo Século, e as novidades, assim, fantasia e outras coisas que eu escrevo, vão sair pela editora Rocco. É um avanço, eu vejo isso como um avanço, porque já faz 3 anos também que nas bienais ou nos grandes encontros dos livreiros, as editoras me procuram muito, e querem porque querem um livro, querem porque querem que eu saia, que eu deixasse o Novo Século. Eu sempre deixei muito claro que poderia até fazer algum trabalho, mas sem deixar o Novo Século, que foi a editora que me apoiou desde o começo, que acreditou, que colocou cada vez mais livros e mais livros e mais livros. E tá aí esse sucesso. A Submarino comprou faz pouco mais de um mês, essa grande promoção que eles estão fazendo, eles fizeram uma compra gigante na editora. Compraram 120 mil livros meus, numa compra só, sabe? Então isso é um número, assim, para o nosso mercado, para o mercado nacional, é imenso, é grande, comprar de um autor só. E que mais? Vamos ver. Nesses momentos, assim, às vezes você está incerto, se está no caminho certo ou não, já aconteceu coisas bem interessantes, né? Algumas pessoas chamam de sinais, assim. Um amigo meu encontrou com um rapaz lendo um livro meu no trem, lá em São Paulo, e estava lendo lá um dos meus lançamentos, acho que era Vampiro Rei 2, se eu não me engano. E quando saiu o livro, logo que é no lançamento, o livro está bem mais caro, né, do que depois quando cai nessas promoções. E eles conversando, o cara falou que estava desempregado, procurando emprego, estava ali indo para fazer uma entrevista, alguma coisa. E esse meu amigo perguntou, mas você está desempregado, como que você comprou o livro do André Viana, o lançamento, que ele sabia que era caro, né? O cara falou, olha, eu vou te falar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Já estou eu aqui contando para todo mundo, né? Contou lá para o meu amigo. Ele falou assim, quando sai livro novo do André, eu saio mais cedo de casa, quando eu estou procurando emprego, e pego latinha na rua, e eu vou juntando as latinhas e tal, e quando eu tenho tanto suficiente, eu vendo e compro o livro. Pô, para mim foi bem emocionante ouvir isso, saber que tem uma pessoa disposta a fazer esse sacrifício, aí pegando latas por aí, até juntar, até ter lá o valor suficiente para estar comprando o meu livro novo e tal. Então você sabe, né? Pô, tô indo no caminho certo, tá dando certo, tá funcionando. E é isso, não tem muito mais o que falar a respeito dessa minha trajetória, porque depois de um certo tempo, de alguns livros lançados, meu trabalho maior é esse, é continuar na frente do computador, né, ter essa disciplina para estar escrevendo e cada vez mais sair coisas novas para vocês, né? Às vezes fica esse ato entre um livro e outro, porque eu produzo muita coisa também, assim, que não é literatura, né, como são esses roteiros para longa-metragem, que estou na luta para que vocês assistam um filme meu em breve. Esse projeto mesmo do Turno da Noite está consumindo bastante tempo e está ficando algo assim promissor. Eu acho que vai ficar alto padrão, apesar de estar saindo totalmente do meu bolso esse piloto. Eu acho que não vai ficar devendo para muito estúdio aí, porque a equipe é muito boa.
A gente está fazendo devagar aí as escolhas dos atores e tudo, para que fique sempre em alto padrão, né? As coisas sempre na melhor qualidade para todos vocês. E fico aberto aqui para vocês fazerem suas perguntas a respeito de tudo isso, como que é, né? Essa carreira de escritor e essa publicar fantasia no Brasil e tal. E fiquem à vontade de perguntar, que a gente vai bater um papinho aqui agora. Esse novo livro, o caso Laura, qual que é o plot dele, temático? O caso Laura, ele começou como um longa-metragem, foi um roteiro encomendado para uma produtora que acabou não conseguindo levar o projeto para frente. Mas a história é bem dramática, bem interessante, e eu transformei isso em romance agora, no ano passado, no final do ano passado. O ponto central é uma investigação em cima de uma mulher que se chama Laura, e esse detetive é chamado para descobrir com quem ela sai à tarde, que todo dia à tarde ela sai com alguém, com o mesmo sujeito, e ele descobre que na verdade eles se encontram numa praça e ela passa o horário do almoço conversando com esse sujeito só, e eles batem papo e tal, mas a Laura ela tem problemas do passado, assim, psicológicos, perdas na família e tal, e está caminhando assim para o suicídio. Ela já tentou se matar uma vez e está pensando nisso de novo. E ela conversando com essa pessoa à tarde, parece que está evitando que isso aconteça. A grande virada na história é quando esse detetive começa a investigar quem é essa pessoa, quem é esse cara. Aí eu não posso falar muito mais a respeito da história, porque senão vai perder todo o mistério dela, assim, e tal. Mas vai girar em torno disso, é uma investigação. Eu estou dizendo que é tipo assim um livro policial dark, assim, é uma coisa comum na minha literatura. Não importa o que eu escreva, sempre vai ter essa coisa sombria e tal. Eu tenho roteiros até para escrever um livro de cangaço, já falei em algumas apresentações e tal, que não tem nada de assombração, nada de fantasia no meio, exceto um sonho que o protagonista lá tem. Isso é o mais maravilhoso, que eu diria assim, que acontece durante toda a narrativa. Mas ele é um livro sombrio, é um livro dark também, entendeu? Então toda a minha literatura tem um pouco disso. No livro Sementes no Gelo, você fala um pouco sobre as almas que estão encarnadas naquelas... Eugenia, né? Como que chama? Nos embriões. Você tem uma opinião formada sobre essas pesquisas? Não, não tenho opinião assim que possa se chamar até de embasamento científico e tal. Como tudo que eu crio é ficção, né? As pessoas às vezes os leitores ficam tristes até, né? Eu falo, pô, desculpa se eu quebrar o seu coração agora, mas eu não acredito em vampiros e tal. Não! Às vezes eu tenho que preparar a pessoa para ter essa notícia. Eu invento tudo, sabe? As pessoas imaginam que eu vou chegar tipo assim num Batmóvel, uma coisa bem sombria e tal. Até aceitaria aquele Lecto, né? Lecto 1 dos Caça-Fantasmas, seria legal. Agora, isso aí surgiu, o Sementes no Gelo surgiu justamente no Jornal Nacional. Eu estava assistindo o Jornal Nacional e o William Bonner falando disso aí, sobre uma lei e tal, que nos países era proibido destruir os embriões, a célula ovo, que é o fecundada já tal, ele passa a ser considerado um indivíduo quando há a fecundação. Em nenhum país que permite a inseminação, a gravidez assistida, a inseminação artificial, permite que esses sujeitinhos sejam descartados depois. Aí disso, ouvindo isso, né, a mente do escritor é uma grande parabólica, vai pegando informação de tudo que é canto, de repente dá um estralo e fala, eu vou contar essa história. E aí eu imaginei o quê? Se eles são tidos como pessoas, se depois da fecundação, e se
é ali que é enviada uma alma para aquele corpo, para aquela nova pessoa que está chegando e tal. E aí eu parto dessa história, dessa viagem, de que sim, ali recebe um espírito, uma alma, e que a parte do corpo congelado, essa alma vai se desenvolvendo. E chega uma certa idade que ela começa a aparecer para os pais, começa a aparecer para outras pessoas e tal, e se juntam. Então é um dos meus livros mais... onde funciona mesmo essa faceta do terror e tal. As pessoas leem, têm medo e tal, param de ler, às vezes falam, pô, estava lendo livros que tem um barulho, parei, fiz esse livro e tal. Preciso escrever mais livros assim, eu gosto. É isso. Diga, querido. Você disse que o 7 faz sucesso mesmo antes do filme, né? Eu queria saber, na começo da palestra você falou que as editoras mudaram de postura quanto à literatura fantástica nacional. O que você atribui isso? Por que você acha que eles mudaram a visão deles? Porque é um nicho que faz sucesso, querendo ou não, está sempre aí, mas por que você acha que isso só veio aparecer agora no Brasil? Primeiro, eu acho que existia bastante preconceito com isso, né? Quando eu procurava histórias nacionais de terror, de vampiros e tal, e quando você achava era infanto-juvenil, e aí esquece do juvenil, era infanto. Era tipo assim, se era uma história de vampiro, sempre o protagonista era ou o Zequinha, ou o Dudu, ou o Duda, sempre esses caras que encontravam, iam morar, sei lá, do lado de uma casinha assombradinha que tinha um vampirinho e o sanguinho era de ketchup, entendeu? Não tinha, entendeu? Eu falei, pô, mas tem mercado para isso, né? Stephen King escreve histórias de terror, fantasia, e tipo assim, para adulto, e arrebenta. E os leitores brasileiros gostam. Acho que tinha pouco brasileiro produzindo histórias assim, adultas mesmo, assim, tipo, eu acho que